Olá, eu sou Gisélia Lakja, de Salvador, Bahia. Quero agradecer o convite do Sinastro para participar desse 6º Congresso Internacional de Astrologia Online. A minha palestra é sobre astrologia kármica, o Sol no mapa astrológico. Você conhece a sua luz? Então, eu gosto de contar no início como que eu cheguei ao tema. Na verdade, mais do que uma palestra, eu quero que a minha fala seja uma reflexão, traga uma reflexão. Nós estamos num momento ainda de pandemia, tem praticamente 8 meses que nós estamos confinados no mundo inteiro, né, em proporções diferentes, por conta do novo coronavírus, que aprisionou todo mundo em casa. E nesse tempo eu tenho percebido, né, desde março, no Brasil é desde março de 2020 para cá, que nós estamos lidando com esse vírus invisível. E eu venho percebendo como o trabalho de todo mundo vem mudando, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão sem saber como fazer com seus trabalhos, com suas carreiras. E a palavra que a gente mais ouve nesse momento é renovação, é uma criação, é uma nova forma de trabalhar, de se expressar, de se mostrar. E eu fiquei pensando, quem é que traz nesse momento essa luz para a gente poder se recompor, se reorganizar e tocar a vida da melhor forma possível até sairmos dessa sombra que esse coronavírus colocou no mundo e possamos dar sequência, né, à nossa missão, à nossa vida, cada um no seu quadrado. Aí eu vim pensando, bom, quem faz essa função é o Sol no mapa. É o Sol quem tem essa função de trazer o centro. E aí eu fui construindo essa ideia de falar sobre o Sol e não coincidentemente ou sincronicamente recebi algumas fotos do pôr do sol na Itália, minha sobrinha Ana Lu Lakja, que me mandou, e eu fiquei encantada com essa foto que está aí na tela, pelo flagra que ela deu do sol e a luz do sol cortando do céu para a terra com esses raios de luz. Aí eu fiquei realmente encantada e achei que era muito sincrônico e pensei, poxa, que beleza, que coisa linda, né? E essa luz vindo do centro do Sol, que ilumina toda a Terra. Aí eu resolvi falar então sobre o Sol no mapa. E com isso eu também fui juntando com o meu jeito de trabalhar. Eu gosto muito de direcionar meu trabalho, quando eu falo, para as pessoas leigas, porque eu acho que a astrologia é tão fantástica que é importante que a gente possa disseminar esse conhecimento para a maioria das pessoas, porque a astrologia ela funciona no dia a dia, independente de você conhecer, independente de você gostar, independente de você acreditar nela ou não. Ela não é uma religião para você tecer crenças sobre ela, mas ela funciona. E como o Sol no mapa é conhecido de modo geral por todo mundo, porque o Sol é o signo de nascimento, né? O Sol, no momento do nascimento, está passando naquele signo. Todo ano ele volta, né, ao mesmo lugar, quando você faz aniversário. Mas então, a gente tem, na astrologia kármica, o signo solar, ele representa a sua essência. Todo mundo conhece o signo de nascimento, né? E o Sol, o símbolo do Sol, é o círculo com um pontinho no meio.
para representar exatamente esse princípio da totalidade e mostrar que cada ser é único e que tem seu valor. Então, na astrologia kármica, a gente diz que o Sol, representado pelo signo, ou representando o signo de nascimento, é a escolha da alma para expressar a sua essência, a sua luz, para cumprir o seu propósito na vida atual, aqui na Terra. Né? Anualmente, a gente tem o retorno do Sol ao mesmo signo. Né? Esse é o ciclo do Sol. Um ano para dar a volta em todos os 12 signos e retornar uma vez por ano ao mesmo signo. Isso marca o momento do aniversário das pessoas e marca como um novo nascimento. Nem sempre o retorno anual do Sol ao signo se dá no mesmo dia dos anos anteriores. Isso é uma coisa importante. As pessoas que nascem em virada de signo, elas precisam, mais do que nunca, ter certeza do horário de nascimento, porque o Sol caminha no seu ritmo e, ano a ano, ele volta ao mesmo lugar, ao mesmo signo, mas nem sempre na mesma hora ou na mesma data do nascimento da pessoa. Mas quando ele chega na mesma posição de grau, minuto e segundo que ele estava no nascimento da pessoa, aí a gente diz que fechou um ciclo. Fechou um ciclo. A gente só sabe calculando, tá? Então, às vezes as pessoas nascem numa data e fazem aniversário um dia antes ou um dia depois e se confundem com isso. É porque, na verdade, a gente dá sequência ou a gente acompanha o ciclo do Sol. Então, esse ciclo se fecha anualmente. Aí é interessante uma questão para trazer aqui de quem nasce em fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. Normalmente vai fazer aniversário entre 27 de fevereiro e 1º de março. Por quê? Porque o Sol vai chegar num desses dias na mesma posição que estava no nascimento. Quem nasceu no dia 28 vai sempre ter que lidar com isso. Né? Mas o mais importante é entender, nascer num signo, como eu falei, é se apropriar daquela essência, é conhecer essa essência para se colocar no máximo do que ela puder trazer para a vida atual. Então, o Sol, ele é o todo, ele representa a nossa vitalidade, ele representa a nossa luz, nosso brilho, a vocação, a espontaneidade, a criança que tem dentro de nós, a brincadeira, a autoimagem, a autoestima. Né? O lado vocacional também pode ser expresso pelo Sol. O Sol é o princípio do todo. E nenhum signo é melhor do que o outro. Essa é uma coisa básica quando a gente começa a falar em astrologia. Não tem signo bom, não tem signo ruim. O importante é entender que o princípio do Sol é do brilho, é de levar a sua luz para cumprir com a sua essência a sua missão. Então, o Sol se manifesta, na verdade, de maneiras diferentes em cada signo. Ele vai se expressar de acordo com a natureza do signo. Então, eu não estou querendo simplificar que o Sol é o único no mapa, né? Essa é uma coisa que a gente, inclusive, enquanto astrólogo, tenta tirar das pessoas. Você não é só seu signo de nascimento, você é seu mapa inteiro. Né? Você tem outras características de todos os signos, na verdade, e o signo do seu Sol, que é o signo de nascimento, é um signo importante, porque, digamos que é o veículo que você usa para se expressar na vida atual, de um modo geral, na sua vida como um todo, em todas as áreas. Mas é claro que nós temos no mapa 12 áreas, e cada uma dessas áreas representa assuntos diferentes da nossa vida. Então, o Sol, pela hora do nascimento, vai estar
numa dessas áreas. E isso vai diferenciar, além do conjunto do mapa, o que a pessoa vai expressar e qual é a missão dela, quais são os desafios, quais são as questões kármicas, fáceis ou difíceis, que vêm junto com a vida dela. Né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses signos, com algumas frases chaves que cada um deles tem, para trazer a reflexão e a consciência para cada um fazer sua reflexão e buscar conscientemente, daqui para frente, expressar essas características do signo da melhor forma possível. E como eu disse, não tem signo bom nem signo ruim. Então, se você escolhe se expressar positivamente ou negativamente, você escolheu. Você expressou dessa forma. Não é o signo que é bom ou que é ruim. Mas cada signo ocupa o seu lugar no zodíaco. E esse lugar no mapa astrológico, essa área, tem afinidade com a natureza do signo. Então, eu vou colocar cada signo no seu devido lugar, com a expressão própria dele. E depois vou colocar alguns exemplos de mapas para que a gente veja a expressão de personalidades pelo Sol, como essas pessoas se posicionaram nas questões essenciais da vida. O Sol em Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então, ele tem uma analogia com abrir caminho, começar. E a frase de Áries, deixa que eu faço sozinho. E eu quero agora. Eu diria ainda, eu quero para ontem. Então, Áries traz uma energia de urgência, de pressa, de resolver, ação, de comando, de liderança, de iniciativa, de pioneirismo, de coisas novas. Quer resolver alguma coisa? Entregue nas mãos de Áries. Agora, se essa expressão é favorável ou desfavorável para aquele momento, isso também depende muito da evolução do ariano, da ariana, não é? Porque o outro lado da moeda é a agressividade, grosseria. Áries é o troglodita, é o impulsivo que bate a porta, bate a cabeça na porta, depois vê que tem uma janela aberta, enfim. Mas essa energia de ação, de resolver, ela é própria. Ela não é boa nem ruim, ela é a natureza de Áries. Então, a luz de Áries precisa encontrar espaço para essa manifestação. Seja em que área for. Você vê que Áries, como primeiro signo, ele comanda a área relacionada com iniciativas, com livre-arbítrio, com decisão, com coragem. Então, ele representa no mundo a energia da coragem, a energia de resolver, a energia de abrir caminho. Aí nós temos Touro como segundo signo, que representa as coisas materiais. Eu guardo minhas coisas e o que é meu. Touro é possessivo, Touro é trabalhador, Touro gosta das coisas devagar, nada de mudanças drásticas, constantes, estáveis, gostosas. Touro é um dos signos mais físicos que tem. Então, ele tem essa necessidade de ruminar, de degustar, de ir devagar, é um ritmo bem mais lento, de fazer as coisas com prazer. Cada coisa, cada passo tem o seu gostinho. E Touro tem a ver com a área do dinheiro. Essa área no mapa representa as riquezas, mas não só as riquezas relacionadas ao dinheiro vivo, mas também a riqueza para fazer, para gerar o dinheiro. Então, o signo de Touro representa no universo a possibilidade de materializar qualquer coisa que ele cuide. Então, gerar dinheiro, Touro tem a ver com você transformar seus talentos e seus dons em dinheiro ou em
materializar aquilo no trabalho. Touro traz a noção de estabilidade, de concretude, de realização, desde que as coisas não fiquem estagnadas, que seria o lado difícil, né? Aquela imagem do touro que empaca no meio do caminho, que ninguém consegue tirar dali. Então, touro não gosta de mudanças, touro gosta de conservar aquilo que ele construiu no mundo material. Touro é bem concreto, né? Gosta de falar pegando, cheirando, passando a mão. É a forma de sentir o mundo, através dos sentidos físicos. Né? É a necessidade de ver que existe porque eu pego, porque eu cheiro, porque eu vejo. A luz de Touro está na realização, na materialização das coisas que se imagina. Touro é bem concreto, Touro termina as coisas, Touro amarra as coisas. Então, a luz de Touro precisa ser aproveitada em situações onde ele veja o resultado e gosta do resultado concreto, imediato, nada de muita abstração, nada de pensamentos. Assim, isso é assim, isso foi construído dessa forma. Então, Touro vai se expressar melhor com a sua luz em situações concretas, em situações onde possa ver e gozar o resultado daquela ação. Aí nós vamos para Gêmeos, terceiro signo, terceiro setor, que representa o mundo das ideias. Eu tenho muitas ideias e eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Gêmeos, no terceiro setor, tem a ver com inteligência, com irmãos, com movimentos, nada de deixar um geminiano parado, é a morte. Ele é duplo, como o próprio nome está dizendo, então pensa muitas coisas ao mesmo tempo, vai em muitas direções ao mesmo tempo. A gente costuma dizer que mede o interesse de um geminiano, de uma pessoa que nasceu com Sol em Gêmeos, se ela chega na hora e se chega. Porque sempre tem a possibilidade de alguma coisa nova atrair a curiosidade do geminiano e ele mudar de direção. É da natureza do signo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, por outro lado, ter muitas ideias que nem sempre tem paciência ou maturidade para colocar dentro de um projeto. Então, a função de Gêmeos é soltar, é receber uma mensagem e comunicar. Gêmeos tem a ver com comunicação, esse setor 3 do mapa tem a ver com comunicação. Então, se expressar escrevendo, falando, ou com movimentos outros, né? Dançando, dirigindo, comprando, vendendo. Gêmeos, como signo da comunicação, gosta de vender o seu peixe, gosta de conversa, gosta de criar. É o signo mais criativo que tem, porque ele rege as ideias. Tá? Ele pensa muita coisa e ele precisa dar vazão àquele pote cheio de ideias que estão ali ao mesmo tempo. Por isso, nem sempre leva o assunto de maneira total. Aí é o signo da fofoca, é o signo do fake, né? Porque não necessariamente porque teve a intenção de mentir ou de enganar, mas porque é muito rápido, pega muita coisa ao mesmo tempo e pode vender gato por lebre, sem perceber que fez isso. Pode também fazer isso intencionalmente, enganar os outros. Por quê? Porque o signo de Gêmeos tem uma lábia, né? O interesse de Gêmeos é na conversa, na comunicação. A luz de Gêmeos, então, precisa estar focada em situações que ele dê vazão a esse mundo de ideias e que alguém faça alguma coisa com isso. Ele vender as ideias, né? Ou vender os produtos, ou escrever para alguém aproveitar aquilo que ele está falando. Aí nós temos Câncer,
que é o quarto signo, e ocupa o setor 4 do mapa, que está relacionado com família. Minha família é muito importante para mim. Câncer é bem a imagem do caranguejo, que anda com a casinha nas costas. E essa imagem do câncer como família, né, tem as garras que se fecham assim como que para proteger, para quem entrar aqui vai ficar. Então, inicialmente, câncer é ligado à família, à ancestralidade, à sua história. Câncer adora contar uma história. Câncer é o signo das emoções, dos sentimentos. Está muito ligado ao passado. Por quê? Porque a família, representada nesse quarto setor do mapa, pelo signo de câncer, a família tem história, né? São gerações e gerações. Então, essa área 4, que é representada pelo signo de câncer, representa a nossa ligação com a família. E quem traz isso originalmente é o signo de câncer. Então, a luz de câncer está muito relacionada com cuidar. Cuidar, alimentar, maternalizar, proteger. Muitas vezes, esse comportamento canceriano não acontece na família de origem. Então, vejam, como eu falei no início, tem que olhar onde que a pessoa expressa essa luz, essa essência que é do signo de nascimento. Então, o ser ligado à família não significa necessariamente que isso vai acontecer para uma ou para outra pessoa com a família de nascimento. Às vezes a situação é outra, vai trazer essa essência para cuidar na área social ou cuidar pelo trabalho. O que importa é que o canceriano, a pessoa que nasce com Sol em Câncer, ela precisa expressar essa sua essência de cuidar, de alimentar, no sentido real ou no sentido figurado, de proteger, de trazer o sentimento, né, de acolher, de dar colo, de pedir colo. Né? No extremo, Câncer pode ser muito chorão, né? E tudo, justificar tudo por uma questão emocional, por um problema emocional. Eu não pude chegar na hora, porque na hora de eu sair, aí teve um problema na minha família. Né? Tá sempre querendo justificar algo em função do sentimento. Isso não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de discernimento de qual é a situação onde isso cabe ou não. Né? Mas Câncer representa esse cuidado com a família, esse cuidado com a prole, esse cuidado com as pessoas, né? Esse respeito ao sentimento. E Câncer, assim como o caranguejo, dentro da sua casinha, da sua casquinha, não gosta de avaliação. Para ser avaliado, ele precisa de um tempo e precisa se sentir em família. Então, esse se expressar pelo sentimento e achar que todo canto é a sua família, né? Precisa ser aceito como família, isso dá um tom também de não gostar de avaliação. Precisa se sentir seguro para ser avaliado. Precisa ter confiança, precisa se sentir no colo para se abrir. Mas automaticamente tem essa natureza gregária, né? Do cuidado inicial. Você comeu, você está cansado, você não quer descansar um pouquinho aqui. Sempre tentando dar um conforto para as pessoas que ama, para as pessoas que têm como família. Aí nós temos Leão, o quinto signo. A frase de Leão: eu sou no mínimo o máximo. Então, isso é interessante, que Leão é o quinto signo e Leão é regido pelo Sol. Né? Cada signo tem o seu planeta regente. Né? Embora, quando a pessoa nasce no signo, é o Sol que está se expressando
naquele signo com aquelas características. Mas o Sol é regente do signo de Leão. Então, Leão é o próprio Sol. Leão é a própria criança. Leão é a própria criatividade em pessoa. Leão é o máximo do máximo. Por quê? Porque o Sol não pede licença para chegar, né? Os planetas giram em torno do Sol. Então, o Sol realmente ele é o centro. E Leão, sendo regido pelo Sol, as características básicas dele para mostrar a sua luz são características de se sentir único, porque o Sol é o único. O Sol é o único no nosso sistema, né? Com os planetas em volta dele. Então, Leão, representando a área 5 do mapa, traz a expressão vocacional, a autoimagem, a autoestima, todas as características do Sol em si são acopladas às características de Leão. Então, Leão gosta de se expressar. Leão é o rei. Leão é o rei. Né? Eu estou falando aqui de princípios, de características. Então, seja homem ou seja mulher, a expressão se dá no sentido puro dessa forma. Então, Leão é cheguei chegando. É o signo da criatividade, da criação, dos filhos, da relação com as crianças, da relação com a espontaneidade, com o teatro, a dramatização. Né? Leão dramatiza em tudo, no bom ou no mau sentido. Ele precisa de palco, né? Assim como o Sol chega e brilha. Leão quer chegar e brilhar. Então, a luz de Leão, ela quer ser reconhecida, ou ela precisa ser reconhecida na área de vida onde tiver esse Sol, né, de uma maneira total. Né? De uma maneira total. A luz de Leão precisa chegar com a sua espontaneidade, com a sua brincadeira, com a sua atenção, tem muita necessidade de atenção. No sentido negativo, pode ser um extremo de orgulho, de se achar melhor do que todo mundo, de agir dessa forma sem considerar que tem outras pessoas. Né? Leão é o centro, então ele chega e pensa que o mundo gira em torno dele. Na verdade, no sentido real do Sol lá fora, é isso que acontece. Então, um leonino, num sentido mais imaturo, vai agir dessa forma. Num sentido mais evoluído, vai usar essa luz, que é o eu sou no mínimo o máximo, de maneira muito positiva, né? Abrindo espaço para seus súditos estarem junto, para aparecerem, para criar, mas tem uma necessidade de se expressar naquilo que é seu dom. Precisa levar a luz naquilo que gosta. Leão é o signo que mais representa você expressar, você estar feliz quando você está levando seus dons, quando você está fazendo o que você gosta, porque ele representa também o lado vocacional. Aí temos Virgem. O Sol em Virgem. Virgem, que é o 6º signo, também é um signo de praticidade. É um signo que precisa ver os resultados. É um signo que a frase é: eu busco o aperfeiçoamento. Virgem é crítico, detalhista, perfeccionista, organizado, quer as coisas no máximo da sua perfeição. Virgem é o signo da saúde. Esse setor 6 do mapa é um setor ligado a essas questões, a saúde, a rotina, as obrigações. Então, Virgem automaticamente gosta de compreender o funcionamento das coisas de maneira prática, de maneira útil. As coisas existem porque elas têm uma função de utilidade, uma função de praticidade. Então, com isso, virginiano é o signo
O virginiano é quem tem o signo de prestar atenção aos detalhes, os cuidados de coisas que estão imperfeitas. Então, a função de Virgem é sempre buscar o melhor. O extremo da dificuldade seria exatamente a maior qualidade pode se transformar no maior defeito. Buscar tanto a perfeição, criticar tanto, criticar demais, que não consegue terminar as coisas, porque acha que elas não estão prontas. Nunca as coisas vão estar prontas no critério de um virginiano exagerado, porque ele acha que pode aperfeiçoar. Então, a luz de Virgem precisa dar foco a questões onde ele se sinta útil. Virgem gosta de se sentir útil. Até mesmo nas expressões afetivas, muitas vezes as pessoas de Virgem não se expressam mostrando o sentimento, se expressam fazendo coisas para agradar as pessoas que amam. Né? Atravessa a cidade para ir buscar um livro ou um objeto que aquela pessoa amada está precisando, mas não é capaz, muitas vezes, de dizer diretamente, eu te amo. Então, demonstra o amor, o afeto e o interesse pelas pessoas fazendo coisas que tragam um sentido prático e útil para aquela pessoa amada. Então, a necessidade de Virgem também se manifesta no lado alimentar, no lado da saúde. Ele prima, em princípio, pelo mais natural, né? Pelo natural, pelo que seja essencial de fato para a questão da manutenção da saúde, para o alimento. Então, ele gosta de método, organização, ciência, com Virgem, né? Mas que tudo isso tenha uma aplicação prática. E Virgem, nesse setor, também representa um comportamento, no bom sentido, um comportamento de humildade. Veja, humildade não é subserviência. A subserviência já seria um lado difícil de Virgem, se sentir diminuído, se sentir sem função. Isso é a morte para o virginiano, né? Você não se sentir tendo espaço para fazer algo que você se sinta útil. Precisa se sentir útil. A luz de Virgem é levar a sua utilidade, a sua praticidade, a sua organização na área onde a pessoa tiver esse sol, onde o virginiano tiver esse sol. Aí nós temos o signo seguinte, que é Libra. A frase de Libra, uma das frases de Libra, eu não existo sem você. Libra, como sétimo signo, ele é o primeiro signo social. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem são signos ainda individuais. A partir de Libra, a gente inclui o outro. Então, Libra é o primeiro signo que inclui a outra pessoa. É a balança do dar e receber, que é o sentido desse sétimo signo, dessa sétima área, que representa as relações de compromisso, o casamento, as parcerias, as associações, os contratos, a relação de troca. Libra é o signo da paz. Libra é o signo da concessão, da administração das relações. Libra não quer brigar, Libra detesta conflito. Libra tem a ver com a beleza, com a harmonia, com buscar o equilíbrio. Para Libra tudo tem que estar em sintonia, em harmonia, para o mundo funcionar bem. Qual é o problema, então, de Libra? Libra, como Libra não gosta de conflito, de enfrentar brigas, corre o risco de ficar em cima do muro. Maior problema para Libra é ter que decidir.
Por quê? Não quer errar. Não quer errar. E a escolha faz parte da vida. Então, Libra, que é o signo da balança e do buscar o equilíbrio e a justiça, o signo da justiça também. O libriano quer tudo em harmonia. E tudo pela relação. Então, o libriano é convencional também, gosta de estar numa relação convencional, gosta da relação, gosta de estar em companhia, gosta de decidir em parceria, correndo o risco de se anular. Né? Mas a luz de Libra vem exatamente dessa possibilidade de olhar sempre o outro lado da questão, olhar sempre que a outra pessoa traz algo diferente de você, olhar sempre que se você dá mais do que recebe, ou recebe mais do que dá, você desequilibra esses pratos da balança. Então, precisa estar em constante renovação dessa luz, levando essa centelha, né, de administrar os relacionamentos, administrar os conflitos, para situações que envolvam principalmente as pessoas. Né? Então, o libriano é diplomata. Ele não quer conflito, ele não quer brigar, ele quer ouvir um lado e quer ouvir o outro. E esse sol em Libra, esse brilho, essa luz das características de Libra, acompanham quem nasceu em Libra como característica da personalidade. Levar a luz para os conflitos. Ou para a arte. Libra também é o signo da arte. Né? Da beleza, da estética. A harmonia em todos os sentidos é a busca de Libra. Aí a gente vai ter no signo seguinte Escorpião. O oitavo signo que ocupa esse setor no mapa. E a frase de Escorpião, uma das frases, é: eu gosto de ter o poder para transformar tudo no mundo material e espiritual. Olha só, né? Escorpião é, de fato, o signo mais poderoso que tem. Por quê? Ele rege esse setor 8 do mapa, que é o setor que está relacionado com a morte. A morte, o renascimento, as transformações, as perdas, o desapego, as crises. Então, Escorpião é um signo intenso, emocionalmente muito intenso, mas que não mostra claramente ou imediatamente essa intensidade. Porque Escorpião não gosta de ser desvendado, não gosta de aparecer do jeito que todo mundo aparece. Ora, mas eu estou falando que o Sol é o princípio do centro e todo mundo precisa mostrar esse Sol, todo mundo tem necessidade de ser visto, que é o princípio solar, de ser visto, de ser amado, de ser considerado, de ser lido na sua essência, que é o Sol no signo. Então, a natureza de Escorpião é de esconder inicialmente esse Sol. Escorpião é observador, então é bom para fazer diagnóstico, é estrategista, gosta do mundo esotérico, das coisas desconhecidas, então é bom para fazer pesquisa, para observar. Escorpião é o detetive, é o raio-x, ele olha uma situação e atravessa, ele não vê somente na superficialidade. Escorpião tem a ver com profundidade. Mas tem os lados difíceis de Escorpião, já que ele é o signo do poder, porque rege a morte e o renascimento, ele corre o risco
né, quem nasce em escorpião, corre o risco de, nesse desejo de querer controlar tudo para que as coisas aconteçam direito e certinhas, do jeito que ele acha que é, ele corre o risco também de esconder e de não lidar bem com as sombras. Escorpião é um dos signos que representa a sombra, né? Porque ele age, assim como o escorpião bichinho, ele age no escuro, ele age nas situações que você não espera, ele está escondido, enfim. Mas ele corre o risco de expressar ou de sentir, como ele tem um sentimento muito intenso, o ciúme é também um signo possessivo. Escorpião tem a ver com a sexualidade, mas não com o sentir prazer somente pelo sexo. É o sexo compartilhado. Escorpião tem necessidade de experiências profundas. Então, a luz de Escorpião, ela tem que ser vista como uma possibilidade de chegar nas profundezas daquela situação, de trazer à tona para ser transformada aquilo que o escorpião toca. Então, por isso que é bom para fazer diagnóstico, é bom para ter observação de situações que outras pessoas não viram. O escorpião olha e vê logo, chega logo no problema, chega logo no defeito, nas questões que estão difíceis ali. Mas, como ele é muito possessivo, então corre o risco de se denominar o dono, o único que vai resolver aquela situação. Com isso, ele traça a estratégia, tenta resolver, não diz muitas vezes qual é a sua real intenção. O escorpião detesta dar satisfação do que está fazendo. E com isso acaba trazendo muitas vezes problemas no entorno, porque escorpião vai atrair situações de jogo de poder, de ciúme, de possessividade, de puxadas de tapete, porque muitas vezes ele está tentando resolver algo e que, na verdade, nem lhe cabia. Eu brinco e digo que escorpião tem um complexo de Deus. Acha que se ele não resolver, ninguém mais vai resolver. Então, com isso, cria desafetos. Ninguém gosta de um escorpião pela metade. Escorpião é um signo do tudo ou nada. Ou você ama ou você odeia. Tá? Então, uma das questões importantes da essência de escorpião, para o escorpião trazer a sua luz, é a compreensão de que ele está em constante processo de transformação, como a fênix. Né? Morte e renascimento. Ou seja, o escorpião precisa aprender a representar esse poder num sentido mais amplo, num sentido mais coletivo, num sentido de fazer parte de uma engrenagem. Ele não precisa aparecer de uma maneira literal, mas ele precisa e ele quer ser reconhecido na sua luz, naquilo que trouxe a mola da transformação. Tá? Então, é importante o cuidado para não criar os desafetos no meio do caminho, por conta de ir ocupando os espaços, achando que vai resolver e esquecendo que as pessoas se sentem ameaçadas. Né? As pessoas muitas vezes se sentem ameaçadas pelo poder de escorpião, porque sabem que o escorpião pode chegar ali e ver o que está escondido. O lado negativo também é, muitas vezes, ficar no submundo, né? Lidar mal com o dinheiro dos outros, passar a mão naquilo que não é seu, controlar, fazer chantagem, são coisas negativas, né? Sequestro é o lado sombrio de escorpião. Mas escorpião tem um lado espiritual, né? Esse lado da fênix. Então, lidar com coisas espirituais, lidar com a perspectiva de que tudo é impermanente, é o lado evoluído de escorpião. Aí tem o Sagitário.
que ocupa o 9º setor no mapa, o Sol em Sagitário, nascer em Sagitário, traz algumas frases aqui interessantes. Eu busco compreender tudo à minha volta. Eu gosto de aventura. Eu sou a verdade, a lei, a fé e a justiça. Sagitário é o signo que representa, né, nesse 9º lugar do zodíaco, a possibilidade de expansão, de ir mais longe, de arriscar, de trazer princípios morais, éticos, filosóficos, religião, né? Então, Sagitário gosta de independência, gosta de aventura, de liberdade, de ir onde quiser. E assim como ele rege as leis, a justiça, né, o aspecto religioso, as crenças estão relacionadas à característica de Sagitário, o lado negativo disso é se sentir o dono da verdade. Então, o Sol em Sagitário chega com a sua verdade, com a sua lei, com a sua fé, com a sua crença e corre o risco de se transformar num dono da verdade, cheio de dogmas e que a sua verdade é única. Então, ele pode ser muito doutrinário. Mas Sagitário também é o professor, é o mestre que está lá fora, né? Então a pessoa poder ampliar seus horizontes, fazendo cursos, seguindo pessoas que têm conhecimentos para passar, se graduando. Essa área 9 tem a ver com os estudos escolhidos e também os estudos autodidatas. Então, Sagitário, muitas vezes, não formaliza os estudos. Ele estuda e às vezes sabe mais do que uma pessoa que tem diploma, mas ele não cursou nada. Ele aventurou, ele buscou o conhecimento por si próprio e foi acrescentando. Mas Sagitário também está relacionado com o mundo exterior, outros países, outras culturas, outras religiões. Então é o signo que traz a necessidade de lidar com esses assuntos, porque o mundo é plural. Então, nascer em Sagitário é um desafio de levar a sua luz e mudar essa luz, né? Ou levar esse foco de luz para situações onde tem ideias diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, sempre aventurando. Então, Sagitário não quer limites. É o signo, inclusive, que rege uma área que mostra que ali é o horizonte. Não tem um final. Esse final é você quem dá. O sagitariano está sempre buscando mais. É o buscador, é o autodidata, é o eterno estudante. No bom ou no mau sentido. Né? Às vezes não quer se colocar dentro de regras, dentro de princípios naquela sociedade e continua aventurando e continua fazendo muitas coisas que Sagitário amplia. E a luz de Sagitário precisa de espaço com essas questões, né? Levando a sua fé, buscando justiça. Sagitário é o signo ligado também à questão moral, né? E o julgamento está implícito. Sagitário está sempre levando uma sugestão, sempre levando uma regra, uma lei. Precisa se expressar dessa forma. A luz de Sagitário, para ser bem aproveitada, precisa achar espaço em assuntos dessa natureza. Aí vem o 10º signo, Capricórnio. O Sol em Capricórnio. Eu preciso ter paciência para chegar onde quero. E chego. Sabe com quem está falando? Então, Capricórnio é o signo que ocupa o setor mais alto do mapa. Né? A casa 10 é o 10º signo. E esse setor é associado à nossa interpretação como o ponto mais alto de ascensão
que a pessoa pode chegar, é o ponto de maior visibilidade, de expressão das suas conquistas, da sua natureza, é uma área relacionada com o trabalho, com a profissão, não com o trabalho em si, né? Mas a profissão, a visibilidade daquilo que faz. Então, Capricórnio, ocupando naturalmente esse setor do zodíaco, necessita se expressar mostrando quem ele é. Então, essa frase, sabe com quem está falando, que ela normalmente ela é muito mal utilizada, porque a gente chama as pessoas que dão carteiradas, né? Sabe com quem está falando? Aí tira uma carteira de militar para mostrar a hierarquia, tira uma carteira de profissional da justiça para mostrar que não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. Isso é uma frase bem capricorniana. Capricórnio tem necessidade de reconhecimento público. Veja, a gente está falando do Sol. O Sol é seu lado de brilho, de necessidade de expressar a sua essência. Em Capricórnio, essa essência toma uma forma de necessidade quase que absurda de reconhecimento. Então, o capricorniano precisa ser reconhecido. Reconhecido formalmente. Né? Diferente do que a gente falou lá de Leão, que quer ser reconhecido, quer brilhar, mas está mais se divertindo. Capricórnio não. Capricórnio não dá ponto sem nó, como a gente diz. Capricórnio precisa que as pessoas saibam que está ocupando aquele cargo. Precisa que as pessoas saibam qual é a formação que tem, os títulos que tem. Né? Eu não sou qualquer pessoa, eu tenho tal ou qual título. É como se o título viesse na frente para mostrar quem ela é. Quer ver um lado natural da nossa, do nosso lado, da nossa expressão capricorniana? A formatura, a carteira profissional. A carteira profissional em si, ela é capricorniana. Porque ela mostra, ela carimba que você pertence àquele grupo. Pronto. Conselho de psicologia, conselho de medicina. Você tem uma carteira, você tem uma formação, você tem um título. E por trás daquele título tem toda a sua história. Então, Capricórnio é conservador, Capricórnio gosta de aparecer pelos títulos, pela imagem, dá muita atenção ao julgamento dos outros. É o signo que mais se preocupa com o julgamento dos outros e julga demais também. Capricórnio julga sempre e tem medo de ser julgado. Então, é o trabalhador, extremamente trabalhador, é o viciado em trabalho, não tem tempo para nada. Capricórnio também tem uma ligação muito forte com a questão do tempo. Muitas vezes se planeja com antecedência, com alguns anos à frente, tudo determinadinho. Daqui tantos anos eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, daí ganho dinheiro aqui, aí compro ali, porque ele tem uma meta. Capricórnio é o signo que representa você olhar para a montanha e dizer, eu vou chegar lá. Agora, se preparar para lidar com o tempo, porque nada para Capricórnio vem com pressa. Vem sempre de forma demorada, trabalhada, muitas vezes sofrida, que é o teste. Se você quer chegar lá, se aquilo é importante, você precisa se esforçar, ter paciência, perseverança, avaliar a realidade do jeito que ela é. Capricórnio é um dos signos que mais obriga a gente a se ligar na realidade. Bom, eu queria tal coisa, mas a realidade me diz outra. Então, Capricórnio é muito centrado nesse sentido do que é real e do que é institucional, que é outra coisa que essa área do mapa também traz, junto com o Capricórnio, é lidar com as coisas de maneira institucional. E aí o que acontece? Qual é o perigo, qual é o problema? Se identificar com o cargo, se identificar com a posição, se identificar com a estrutura e acha que aquilo é para sempre, né? Então,
Capricórnio tem a ver com as estruturas construídas. Não, isso foi construído há não sei quanto tempo, não é para mexer. Isso sempre funcionou, não é para mexer nisso. Então é conservador e também muitas vezes se encastela numa situação por medo do julgamento. Para quem está de fora, às vezes avalia o capricorniano como o quê? Como metido, não quer se relacionar, acha que é melhor do que todo mundo, botou distância. E, no entanto, depois, com o tempo, o Capricórnio precisa de tempo para se deixar conhecer, ele não confia logo de cara. Aí a pessoa vai perceber que aquele capricorniano, aquela capricorniana, não são tão frios ou tão distantes quanto parecem. Então, Capricórnio acaba se protegendo e andando com uma torre em volta de si, porque quer se proteger mesmo de ser julgado. Com isso, muitas vezes demora de resolver coisas, porque está sofrendo com o julgamento que está imaginando que vai ter sobre ele. E, às vezes, também perde oportunidades por conta desse medo do julgamento. Então, a luz de Capricórnio, ela precisa encontrar espaço para essa expressão de autoridade, expressão de responsabilidade. Capricórnio simboliza também a paternidade, né, no sentido bem amplo da palavra, o cuidar formalmente das coisas como pai, assumir a responsabilidade daquilo funcionar. Por isso se dá bem, sendo chefe, sendo coordenador, desde que se permita chegar lá. Às vezes tem medo e fica protelando. Mas a luz de Capricórnio pode ser bem compreendida nos espaços onde precisa se resolver algo com responsabilidade, com seriedade. Aí vem Aquário. Eu gosto de experimentar o novo, o diferente. Eu invento novidades e gosto de mostrar para o mundo. Aquário é o 11º signo, ocupa o setor 11 no mapa padrão. E o Sol em Aquário significa se abrir para as experimentações. Nascer em Aquário é um olho no futuro. É a necessidade de liberdade, de inventar, de mostrar. Aquário tem um sentido gregário também, mas é interessante. Ao mesmo tempo que o aquariano gosta do grupo, aliás, a gente diz mesmo, o aquariano se dá bem estando em várias tribos. Então ele sai de uma tribo e vai para outra. Tem a tribo dos estudos, a tribo do trabalho, a tribo da farra, a tribo do estudo religioso, do estudo da ciência, enfim. Ele consegue transitar em mundos diferentes. Mas o interessante é que Aquário é muito individualista também. Ele se preocupa com o social, a casa 11 é uma área ligada à política, grupos, amizades. Então, o aquariano, ao futuro, a intuição. Aquário precisa se expressar no mundo. Aquário precisa achar espaço para levar sua luz para novidades, para coisas futuristas. Então, representa a ciência, as descobertas, as ideias, às vezes, mirabolantes, que, dependendo do espaço onde o aquariano está se mostrando, as pessoas podem dizer assim, não, fulano está doido. Que ideia isso, mais doida, mais maluca? Não tem sentido, porque Aquário é o futuro. Aquário vê adiante. Aquário é inovador. É rebelde também. É rebelde, é inconstante, é imprevisível, assim como também veio ao mundo para lidar com situações imprevisíveis, porque a mente de Aquário funciona bem em situações exatamente inusitadas, em situações inesperadas, em situações imprevisíveis. É quando o aquariano abre essa mente do futuro e traz soluções
muitas vezes inovadoras, pioneiras, que ninguém pensou. Então, inventa muita coisa. Agora, gosta de se expressar, de mostrar esse espaço. E também o aquariano é político. Aqui não estou falando de política partidária, mas independente da situação, nascer em aquário, um sol em aquário, tem necessidade de levar essa luz, essa essência, para situações coletivas, para situações onde haja mudanças nesse coletivo. A dificuldade de aquário, muitas vezes, é exatamente essa inconstância que pode trazer aborrecimentos também no social, porque como é imprevisível, pode dizer um até amanhã e não voltar tão cedo para terminar aquilo que falou. E também corre o risco de ser um rebelde sem causa, ou de ser muito frio. Às vezes o aquariano é taxado também de muito frio, no sentido de afastamento, né? É como se ele não se misturasse com as emoções. Ele é mental, ele é social, mas ele não se coloca necessariamente pelas emoções, tá? Então ele tem necessidade de colocar a luz em situações onde ele veja o grupo fluir, ou aquela situação social se modificar. Ele quer trazer uma novidade. Por último, a gente tem Peixes, que é o signo que ocupa o 12º setor, e tem uma analogia com fechamento de ciclo, né? Peixes é o último signo. Então é como se ele estivesse se preparando para começar tudo de novo. Eu vivo na minha imaginação, eu busco realizar um sonho. Peixes é o sonhador, é o sentimental, é aquele que quer ajudar todo mundo, que quer acolher todo mundo, que quer salvar todo mundo, mas que muitas vezes se atrapalha ou atrapalha os outros, porque é um signo que dá um certo desligamento, né? Se preocupa muitas vezes em ajudar os outros, esquecendo de si mesmo. Então, abnegação, desprendimento, entrega, muitas vezes não está ligado no mundo material. É importante, às vezes, trazer o pisciano. Você está encarnado aqui, cuida do seu corpo físico, senão muitas vezes está desleixado, não se cuida ou não se preocupou direito com cuidados essenciais, porque está desligado, gosta de dormir, sai da realidade quando a realidade não é agradável. O pisciano sai pela tangente, dormindo, no sentido negativo pelas drogas, ou então quer mudar de lugar, de cidade, de país, porque ali não deu certo. E, na verdade, essa desorganização, esse caos, que na verdade tem uma ordem interna para ele, mas esse caos inicial está dentro. Então, Peixes representa a possibilidade do todo. Tudo está incluído ali. Então, Peixes se liga no universo, no meio ambiente, nas pessoas. Peixes é muito sensitivo, muito, como a gente diz, sensitivo é a palavra mesmo, porque ele é uma esponja. O pisciano é como uma esponja. Se não tiver consciência dessa característica, corre o risco de ficar por aí expressando problemas dos outros, né? Então, Peixes traz o que a gente chama no sistema a mediunidade, a sensitividade, independente de crença, de religião. O pisciano se expressa sentindo, pela senso-percepção. Ele não fala eu acho, nem eu penso, ele fala eu sinto. Por quê? Ele é como o oceano, né? Imenso, profundo, mas não tem forma. Não tem começo nem fim. Ou é o começo e o fim. Então, o pisciano precisa se expressar, levar sua luz, ajudando, muitas vezes cuidando de pessoas ou de situações que nem conhece,
uma das características positivas do pisciano evoluído é a aceitação incondicional, o não julgamento ou o amor incondicional. No sentido negativo, é aquele fora da realidade, sem noção, que não consegue ou não quer fazer nada, mas que se aproveita sem limite da vida dos outros, do bem-estar dos outros, da estrutura dos outros. Não faz nada porque é contra a sociedade, aquela sociedade capitalista ou aquilo que ele acha que está errado, mas, na verdade, ele precisa achar seu centro. Peixes é outro signo que reflete muito da busca vocacional, ou do sentido de ter de se colocar a serviço de uma causa maior do que o próprio umbigo, né? Peixes é o universo, peixes é a inclusão, peixes é a síntese. Então, nascer em peixes tem um sentido de buscar esse todo, de incluir esse todo, de não deixar nada de fora que possa ser integrado àquela realidade. E isso vai acontecer ou se manifestar na área de vida do pisciano quando tiver o seu mapa pessoal, né? Eu vou colocar rapidamente agora aqui alguns mapas só para mostrar da vida dessas pessoas, a expressão desse sol para cada uma dessas personalidades. Então, primeiro de todos aqui está Caetano Veloso, que é leonino. E é um leão com sol na casa 5. Quer dizer, um mapa onde cada signo está no lugar que rege. E aí veja, a casa 5 é aqui, onde está o sol de Caetano. Né? Não precisa muita explicação, Caetano é plural, ele é super criativo, ele aparece, ele se mostra, ele é compositor, ele é cantor, ele usa todos os instrumentos da criatividade dele, ele dramatiza, né? Então, é uma expressão da essência dele de um modo bem leonino mesmo. Aí temos aqui o mapa de Angela Davis. Angela Davis, ativista americana, e que na década de 70 fez parte dos Panteras Negras, e na luta antirracial, na luta nas conquistas femininas, né? E é uma professora, filósofa, ativista, e Aquário é esse signo voltado para o social, para as tribos. Ela tem o Sol em Aquário, mas na área 10, que é a área de visibilidade. É a área relacionada com a carreira, ou com a imagem, com você se sentir responsável de realizar algo que o mundo conheça, que o mundo veja. Pode ser pelo trabalho ou simplesmente por atitudes, ações. No caso, ela como aquariana, se colocou a serviço de grupos, né, e de luta que não era para ela só, né, contra o racismo, contra a discriminação e a favor de melhorias e de conquistas também para as mulheres, uma mulher de vanguarda. Aí temos o Sol em Capricórnio na casa 10, que é o mapa de Martin Luther King. Além dele ser capricorniano, o Sol dele está bem na área que é a área da visibilidade, que é a área de responsabilidade, de aparecer para o mundo, de realizar coisas que ficam visíveis, tarefas visíveis ou carreiras visíveis. Martin Luther King, como negro, foi um líder de expressão, né? E que ao mesmo tempo também lutou pelos direitos civis dos negros e lutou pela discriminação, contra o racismo, para trazer os direitos civis também dos negros. Ele foi tão importante, que ainda hoje em dia existe um feriado nacional nos Estados Unidos para homenagear o Martin Luther King.
pelas lutas, pelas conquistas sociais que ele trouxe. Então, bem a responsabilidade, bem o pai, né, no sentido social. Aí temos um outro mapa, que é o mapa de Hebe Camargo, Sol em Peixes na casa 2. Eu achei interessante da história de Hebe Camargo, porque o Sol em Peixes, a gente fala que Peixes é desligado, Peixes é mais voltado para o espiritual, ou mais voltado para coisas coletivas, e de fato é. Só que a área 2 do mapa é uma área relacionada com dinheiro, com finanças. Realmente ganhou muito dinheiro, né? Uma pessoa de expressão na televisão, uma mulher que abriu espaço em momentos que não tinha e que tinha necessidade, e falava isso explicitamente, de ser quem ela era. Isso é interessante. Ela não tinha limites no sentido de propostas, ela recusava propostas, recusou propostas milionárias para fazer programas que ela não queria, que ela não se identificava. Então, isso é bem o Sol em Peixes. Ela se ligou também com ajudar muitas pessoas, ela ganhou muito dinheiro, então o Sol na casa 2 se expressou mostrando o dom dela e ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro, mas ela era muito desprendida. Tem um episódio da vida dela onde ela está calçando uns sapatos caríssimos que ela comprou em Paris e que ela sai do programa de televisão e uma funcionária da TV fala: puxa, que sapato lindo, elogia, ela tira dos pés e dá de presente para a moça. Bom, então, meu tempo está acabando. Na verdade, o que eu quero focar mais agora é nessa importância de cada um procurar ter consciência das suas características, das suas qualidades do seu signo, para procurar ser o melhor daquilo que pode. Né? Cada vida, cada existência, cada encarnação tem um chamado. O signo solar é esse chamado imediato. Né? Nascer nesse signo representa uma responsabilidade de você mostrar a que veio. Então, nesse momento de dificuldades, eu espero que a minha singela contribuição possa chegar para vocês com esse sentido de se achar, de se localizar no seu melhor, no seu potencial e achar o espaço onde essa expressão, onde esse dom, onde essa essência pode se manifestar melhor. A gente sempre pode se recriar. Enquanto a gente está vivo, a gente sempre pode se recriar. Sempre pode fazer uma coisa diferente. Mas se você conhece conscientemente suas qualidades, suas dificuldades que estão expressas no signo de nascimento, no signo solar, né? Você vai poder aproveitar melhor da sua luz e cumprir a sua missão. Lembrando sempre a importância de conhecer o mapa como um todo, para fazer melhor essa viagem. Muito obrigada.